E aí pessoal, esse aqui é o 8º vídeo sobre gases. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre a densidade de um gás ideal, como calcular e a interpretação dessa equação, tá certo? Então, total compreendimento desse assunto aqui, eu recomendo muito que vocês vejam um vídeo parte 6 de gases, que fala sobre a equação dos gases ideais e a constante dos gases. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é o seguinte: por definição, a densidade é a relação entre o volume ocupado por uma determinada massa de algum material. Tá? Em um gás, a densidade depende das variáveis termodinâmicas, assim como das características do gás. Quando a gente vai avaliar os materiais de forma geral, a gente vê que depende basicamente da estrutura de organização daquele material. No gás já é um pouco diferente, como as moléculas não têm interação direta uma com as outras, elas estão praticamente livres e independentes, nós vamos ter que analisar também essas propriedades termodinâmicas. Para poder começar, a gente vai ter que relembrar a equação de Clapeyron, também conhecida como a equação dos gases ideais, que é basicamente a pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mols vezes o R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Se formos lembrar que o número de mol pode ser escrito como a massa da minha amostra dividido pela massa molar, eu posso reescrever essa equação na forma de P vezes V igual a M dividido por MM vezes RT. Pegando essa equação, posso isolar de um lado algumas variáveis e deixar do outro a massa e o volume, por exemplo, e eu vou observar isso aqui, ó. A pressão vezes a massa molar dividido pela constante dos gases vezes a temperatura vai ser igual a massa dividido pelo volume. Se vamos lembrar, massa dividido por volume é justamente matematicamente o conceito de densidade. Então eu posso escrever que a densidade vai ser igual a pressão vezes a massa molar dividido pela constante dos gases vezes a temperatura. Analisando essa equação aí, eu posso identificar o seguinte: quanto maior for a pressão, maior vai ser a densidade desse meu gás. Quanto maior for a massa molar dele, maior será também a densidade. E quanto maior for a temperatura, menor será a densidade. Para a gente poder entender um pouco mais sobre esse comportamento, nós vamos trabalhar com um simulador. Tá? Vamos simular algumas condições e ver o que dá essas características dessa equação. Então aqui temos aquele simulador que já trabalhamos anteriormente, tá certo? Para poder fazer essa determinação de densidade, vamos criar algumas situações. Note que aqui eu tenho 50 partículas, tá certo? Elas estão se movimentando aleatoriamente, gerando uma pressão de 5,8 atm. O tamanho da minha caixa aqui é de 10 nanômetros de comprimento por 10 de altura, totalizando 100 nanômetros cúbicos, tá certo? Eu tenho uma temperatura de 300 Kelvin e eu vou deixar aqui, no caso, a temperatura constante, tá bom? Para poder justamente ver a variação que vai acontecer no meu sistema quando eu tenho essas oscilações. Eu tenho duas formas aqui de variar a pressão. Uma delas é aumentando a quantidade de partículas, a outra é alterando o volume. Nessa condição, como eu quero deixar a quantidade de partículas constante, eu vou diminuir o volume para poder aumentar a pressão. Quando eu mudo esse volume para 50 nanômetros cúbicos, note que a pressão sobe para 11,7 atm e eu tenho mais choques das partículas contra as paredes. Eu tenho um sistema mais denso, né? Eu tenho mais partículas no menor volume. Então isso faz com que eu tenha essa alteração. Vou voltar meu sistema para o estágio inicial, né, que é de 100 nanômetros cúbicos, e agora eu vou deixar aqui no caso a pressão constante, podendo variar o volume. Note que se eu tenho essas margens do meu sistema com a temperatura de 300 graus Kelvin, eu vou aumentar a temperatura e note que constantemente, à medida que eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Se eu aumento o volume, eu tenho a mesma massa dentro do meu sistema, quer dizer que a densidade diminui. Afinal, a relação de densidade é massa dividido pelo volume. Então, as relações de pressão e temperatura são justamente envolvendo o volume como consequência. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá bom? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem colocar aí nos comentários. E até o próximo vídeo.